Oi, gente. Hoje, enquanto eu preparo aqui o meu cafezinho da manhã, queria conversar com vocês sobre o que me fez chegar até aqui, como tudo isso aqui começou, né? Eu vou voltar aí no tempo para 2018, quando eu fiz o meu mochilão para a Europa. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha e ali para mim foi um divisor de águas muito grande. Então, eu me vi sozinha num país completamente diferente. Eu nunca tinha saído do Brasil, para falar a verdade. E chegar até ali, naquele momento, quando eu passei pela alfândega, né, e tal, apresentei o passaporte, porque até aí eu estava morrendo de medo de não passar, né. Então, era a primeira vez que eu estava entrando num país diferente, carimbando meu passaporte, eu sozinha, mulher. A gente sabe que existem alguns certos preconceitos em relação a isso. E quando eu passei ali, aquela sensação foi muito, muito boa de, sabe, de liberdade. O que que a partir de agora esse lugar tem para me mostrar? O que que essa viagem tem para me mostrar? E estar ali só comigo mesma foi um passo muito, muito grande. Mas, para você entender esse sentimento, essa emoção, eu vou voltar lá atrás na minha vida, para que vocês possam ter essa percepção maior. Eu fui criada pelos meus avós paternos, né? Então, assim, desde que eu nasci, praticamente, minha vida é um pouquinho confusa. Eu não fui uma criança projetada, né? Digamos assim. Então, eu sou fruto de uma gravidez indesejada, na verdade, né? Então, meu pai era noivo de outra pessoa, e aí conheceu minha mãe, e enfim, eles tiveram um caso, ela engravidou e ele teve que assumir. Mas na verdade, na época, ele era noivo de outra pessoa, né? Ele estava projetando a vida dele com outra pessoa. Então, para vocês terem ideia, como, né, eu já vi ao mundo. E por isso fui criada pelos meus avós paternos que resolveram assumir até então. E enfim, perdi a minha avó, na verdade, que eu sempre chamei de mãe. Perdi minha avó aos 19 anos. E aí eu passei por um processo de carência emocional, digamos assim, né? Então eu estava vivendo um momento bem turbulento da minha vida. E eu posso dizer que ali foi meu primeiro divisor de águas, na verdade, né? Ali foi meu primeiro divisor de águas na vida. E eu me envolvi logo num relacionamento. Então, geralmente nós mulheres, às vezes para suprir um vazio emocional, alguma coisa assim, a gente às vezes cai muito nessa armadilha. E eu caí nessa armadilha. Então, assim, me envolvi e casei muito cedo, né? Então, assim, casei com 23 anos, né? Depois de 3 anos de namoro, eu casei muito cedo. E é óbvio que a gente ainda era muito inexperiente, não tinha como a gente se sustentar a longo prazo. Não porque a gente não quisesse, a gente até poderia, realmente, se a gente, né, tivesse uma maior direção, maior, enfim, se a gente quisesse mesmo. Mas eu acho que não era o momento, a gente não estava preparado para isso. E aí a gente se separou, né? Então eu me separei, né? Eu já estava chegando aos 30 anos. E aí logo em seguida me envolvi com outra pessoa. Então com essa pessoa eu fiquei mais, né, uns 5, 6 anos. E aí a gente começou o ano de 2017 se preparando para morar fora. E a gente vendeu tudo, né? Eu inclusive vendi o meu carro, o primeiro carro zero que eu tinha comprado. E aí a gente começou a vender as coisas e tal, e começou a viver assim, bem o mínimo possível, de forma bem minimalista, para economizar e morar fora. Isso no começo de 2017, passou o ano, só que durante esse ano muitas coisas começaram a clarear na minha mente, né, na minha vida, do que realmente eu estava querendo dali para frente. E aí eu terminei em 2017 esse relacionamento, porque eu percebi que não dava certo. E era um relacionamento um pouco tóxico, porque eu me via praticamente sustentando uma casa, né? Então, assim, eu tinha um emprego melhor do que a pessoa também não tinha aquela vontade de crescer na vida, então ela estava estagnada ali numa zona de conforto que para ela estava ótimo. Só que eu queria mais. Mulheres, por favor,
Eu acho que um dos sinais, né, de que não há futuro num certo relacionamento é quando você percebe que a pessoa é muito desorganizada financeiramente. Então, não tem como dar certo, tá? A não ser que exista um trabalho e a pessoa queira isso, né, tenha essa intenção de realmente mudar isso. Mas se você percebe que não tem essa intenção, então assim, cara, pula fora, sabe? Porque eu realmente posso dizer, eu vivi um momento bem crítico da minha vida, assim, e não foi legal, né? Então eu decidi, com muita coragem, pular fora desse relacionamento. E aí veio meu segundo divisor de águas na vida, né? Eu me vi realmente sozinha. Então, a partir dali eu pensei, eu não quero me envolver com ninguém mais. Eu preciso focar em mim. Eu preciso olhar para mim, eu preciso começar a viver comigo mesma, né? E até então eu vivia pulando de relacionamentos e que eu estava tentando buscar suprir uma carência emocional. E isso não estava me fazendo bem. Só que a gente só percebe isso a longo prazo. E aí aconteceu justamente isso, né? Eu me separei dessa pessoa, a gente morava junto, e foi quando eu comecei a buscar apartamento para eu morar sozinha. Pela primeira vez fui morar sozinha. Quando eu me separei na primeira vez, eu fui morar com meu pai, que foi um grande erro, mas tudo bem, passou. E eu fui morar sozinha. Mas antes disso, calma, vou voltar à vida. Quando a gente se separou, eu estava com um certo dinheiro, porque eu tinha vendido minhas coisas, tinha vendido meu carro, eu tinha vendido, enfim. E aí eu pensei, eu preciso fazer algo por mim. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso resgatar de algo que eu gostaria muito de viver, que eu não vivi porque me supri durante me deixei de suprir isso durante todos esses anos. E aí foi quando eu me lembrei que eu queria muito conhecer a Europa, né? Nunca tinha viajado para fora do Brasil, assim, eu tinha ido até então para a Argentina, mas assim, fora mesmo, né, de passar, assim, carimbar o passaporte e tal, atravessar, né, o oceano, não, eu nunca tinha passado por isso, e eu queria viver essa experiência. E eu me lembro exatamente desse dia que eu comprei a passagem, foi muito tenso, né, porque dá aquele frio na barriga, será que eu vou, será que eu não vou? E aí eu comprei a passagem, quando eu apertei aquela tecla, pra mim foi assim, um passo muito decisivo ali, de muita coragem. E eu tava sozinha, então eu disse, é só você, né? Então aperta logo essa tecla e vai mesmo, né? Não importa, não olha pra trás, vai. E apertei a tecla e nossa, foi assim, e agora, o que eu faço? E aí foi quando eu comecei a montar o meu roteiro, né, pela Europa. Nessa viagem eu conheci 7 países, 11 cidades, foram quase 30 dias e foi transformador. Assim, eu realmente posso dizer, superei cada limite, né, daquele momento que eu estava vivendo. E posso dizer assim, nossa, foram muitos momentos em que eu vivi nessa viagem, que eu vi Deus, assim, curando áreas da minha vida, ou abrindo a minha visão para certas áreas da minha vida em que eu precisava realmente começar a observar, porque eu me vi sozinha. E quando a gente se vê sozinha nas situações, nos momentos, certos momentos, a gente consegue ter uma clareza maior de quem nós somos e do que está aqui dentro. Porque quando a gente se cerca de muitas pessoas e quando a gente está rodeada de muitos barulhos, né, barulhos externos e internos, a gente não consegue ter essa percepção, essa clareza. Então é na solidão ou na solitude, no silêncio, que a gente se ouve melhor. E aí foi quando eu realmente consegui observar coisas e resgatar coisas que até então eu tinha perdido na minha vida. E nossa, isso foi fantástico. Gente, como eu falei, eu conheci ali 7 países, né? Que eu comecei por Alemanha, então eu fui para Munique e de lá eu fui para conhecer algumas cidades, de lá eu fui para Barcelona, tinha uma amiga lá e aí eu fui para Barcelona, fiquei na casa dela, isso me ajudou também a criar um pouco mais de confiança e de lá fui para Itália, Firenze, conheci Itália, depois fui para Ljubljana, na Eslovênia, depois
Eu fui para Praga, fui para, gente, eu vou me lembrar aí, fui para Áustria, né, Viena, conheci na Áustria Viena e Salzburg. Tá faltando gente em um país, caramba, vou lembrar e vou colocar aí. Mas enfim, é, eu me lembro de um certo momento que vários, né, me despertaram, me fizeram despertar. Vários realmente vi Deus ali falando comigo, né? Mas teve um momento que me fez perceber, foi bem especial esse momento, porque ele me fez perceber o quanto eu valorizava a minha própria companhia. E você chegar a esse ponto é realmente um passo muito importante para cada um de nós. Porque se você não está bem consigo mesmo, se você não desfruta da sua própria companhia, se você não gosta de você mesmo, né, de estar consigo mesmo, você não vai conseguir construir relacionamentos saudáveis ao longo do tempo. Porque primeiro você precisa construir um relacionamento saudável consigo mesmo. E depois isso se estende às outras pessoas. Então, é preciso se amar, é preciso se cuidar, para que a gente possa realmente criar laços saudáveis, né, com outras pessoas. E até então, eu vinha de relacionamentos, né, como eu falei, e eu precisava ainda trabalhar muitas coisas dentro de mim para que eu pudesse entrar em um novo relacionamento de forma mais saudável. E aí, eu estava em Budapeste, Hungria, tá aí, o sétimo país. E eu estava em Budapeste e eu fui almoçar no restaurante. E esse restaurante, quando você entra, tem uma escada que desce para uma parte que parece é um lugar bem mais escondido. E eu me lembro que parecia sabe quando você entra nas caves, né, para os vinhos? Parecia mais ou menos aquilo ali. E era um lugar pequeno, bem pequeno. Eu acho que deveria ter umas 8 mesas no máximo. E eu me lembro que quando a moça me levou até lá, também não sei por que ela me levou, porque tinha espaço na parte de cima. E eu fui e desci. E tinha até um casal lá, então era um lugar com um ambiente, né, muito romântico, sabe, assim, com as luzes, né, mais baixinhas e tal, aquele lugar bem romântico, enfim. E aí eu me lembro que eu fiquei numa mesa logo em seguida o casal se foi, e aí você pediu o cardápio, né, e tinha uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, e acompanhava o vinho. E durante aquele tempo em que ela foi trazendo a entrada, foi trazendo o prato principal, a cada momento em que eu desfrutava daquelas garfadas, né, daquela comida ali, eu comecei a me encher de um sentimento de gratidão pela vida, assim, de gratidão por aquele momento. E percebi, era como se eu estivesse, eu sendo com outra pessoa, né? Tipo assim, eu tava ali e parecia que eu era mais do que eu. Era um outro eu ali também, junto comigo, fazendo companhia. E a gente meio que se conectou, eu comigo mesma, de uma forma tão especial, tão assim, profunda, sabe? E eu me enchi de uma gratidão tão grande ali, e caramba, nossa, foi fantástico. E eu agradeci assim, como é bom estar com você, como é bom desfrutar a vida com você, como é bom saborear a vida com você. E eu falei isso pra mim mesma. Como eu queria, nossa, assim, hoje eu percebo que eu poderia ter ido mais além com os conhecimentos que eu tenho hoje, né, de Ho'oponopono, enfim, eu poderia ter realmente pedido perdão, assim, sabe, por não ter tido tanto tempo comigo mesma durante todos aqueles anos, né, e eu senti paz, sabe, tem muitas pessoas que não conseguem comer sozinhas, eu entendo esse sentimento, você entrar no restaurante, principalmente nós mulheres, às vezes a gente recebe esses olhares meio assim, e você entrar no restaurante, né, receber esses olhares e tal, mas você tá em paz consigo mesma, estar em paz consigo mesmo, gente, isso é o ápice, sabe? E você comer ali, não tá preocupada com nada, sabe? E desfrutar da sua companhia, tá tudo bem aqui, eu tô desfrutando, eu tô saboreando uma comida gostosa, algo que eu gosto de comer, tomando um cafezinho delicioso e, sabe? Nossa, isso pra mim foi, aquele momento ali foi muito legal. E
o que eu quero falar com isso, né? O que eu quero trazer com toda essa história, né? De como eu comecei, né? As minhas viagens e tal, porque foi ali que começou justamente nessa viagem a minha jornada de autoconhecimento, né? Às vezes, hoje está bem clichê falar sobre isso, né? Autoconhecimento e tal, mas é uma jornada muito intensa, muito profunda. A gente pensa que não é, sabe? Ou pensa que né? Essas coisas assim de coach e tal. Não é, né? Você começar a entrar em si e começar a perceber essas emoções, quem você era, quem você é, quem você pode ser, né? Em que momento você está da vida, em que etapa você está da vida, onde você quer chegar, né? Por que você chegou até aqui? E você começar a trilhar esses caminhos, que foi o que eu fiz, né? O que me fez chegar até aqui, sabe? Então, assim, foram carências emocionais que eu estava tentando suprir e não supri, porque eu não estava saudável comigo mesma, não tinha um relacionamento saudável comigo mesma. Então, eu entrava em relacionamentos que não me faziam bem, né? E só para suprir uma carência. Então, quando você passa a se conhecer, quando você passa a entrar em si e perceber certas coisas e começar a cuidar dessa casa que se chama eu e organizar cada área da vida, né? Cada salinha ali, nossa, você descobre um mundo tão incrível, tão intenso, tão profundo, sabe? E você começa a tomar decisões mais saudáveis, né? Mais focadas naquilo que realmente você quer, mas bem também com amor por si mesmo. Então, o que eu me permito viver? E aí eu termino esse vídeo hoje justamente falando isso, né? O que você tem feito por você? Porque a gente terminou agora o ano de 2025, vai começar uma página nova chamada 2026. O que eu quero fazer por mim esse ano? Né? Que sonhos eu quero viver? Que sonhos eu quero tirar do papel? Né? O que eu quero trazer de novo para a minha vida? Ou resgatar um sonho que eu guardei por conta de outras pessoas, né? Então, assim, espero que essa história possa trazer um pouco de clareza para o momento que você está hoje e que a gente possa viver um novo eu em 2026, mas um novo eu com carinho, com amor, com cuidado. Feliz dia!